Quero agradecer o convite, em primeiro lugar. Eu acho que deve ser a segunda vez, no máximo, que eu faço uma palestra via conferência, assim, por conta da distância, mas é sempre legal poder participar do aprendizado aí das pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, eu sou o criador de um site que chama GeoLinux, é um canal no YouTube também com o mesmo nome. É um site de tecnologia, só que talvez um pouco diferente da maioria que vocês encontram por aí, como Tecmundo, Olhar Digital, alguma coisa assim. A gente foca mais no lado open source. Tem informações, tutoriais, notícias e coisas relacionadas a outros sistemas operacionais, Windows, Mac, iOS, tecnologia de uma forma geral, mas a gente procura dar a visão open source da coisa e por conta disso tem muito do Linux também embutido aí. Eu tenho esse projeto há mais ou menos uns 7 anos, o blog, o canal tem uns 3 anos mais ou menos, ele é mais recente. Atualmente ele é um dos principais veículos de mídia nesse segmento do Brasil, em língua portuguesa até dá para se dizer, Brasil, Portugal, Angola e alguns outros pequenos países que falam português ao redor do mundo, né? E eu não preparei exatamente um discurso específico por aqui, porque vocês fizeram perguntas muito interessantes que eu acho que só respondendo elas a gente já pode gastar um tempinho bacana aqui. E foram perguntas bem curiosas, algumas eu não estava esperando realmente, e algumas são aparentemente para pessoas que querem fazer um software ou um sistema operacional, ou simplesmente têm curiosidade para entender como a coisa funciona. Tem perguntas relacionadas ao mercado, também é importante de vocês entenderem aí, então eu vou tentar destrinchar aí uma por uma de acordo com o que vocês pediram. Eu vou ler as questões, se por acaso alguma das pessoas que fez essa pergunta estiver aqui, levante a mão aí até para eu poder me direcionar diretamente para ela. Pode ser? A primeira pergunta que me mandaram aqui é como é criada uma distribuição Linux e agregado seus softwares. Alguém fez essa pergunta por aí? Não tem problema, não tem problema. Seguinte, algum de vocês aí já utilizou Linux ou utiliza? Bacana, bacana. O que vocês utilizaram aí que vocês podem me dar de feedback ou que utilizam, não sei. Que distribuição vocês usam? É legal falar do Kali porque ele é bem popstar aí, né? Quem não conhece muito o mundo Linux geralmente acaba conhecendo ou o Ubuntu ou o Kali Linux. Se tem alguém que assiste Mr. Robot, aí provavelmente deve ter visto o Kali por lá. Na última temporada eles mostraram até o Linux Mint, que inclusive é o sistema que eu estou usando agora para fazer a videoconferência aqui com vocês. Bom, por que eu pedi a respeito disso? Porque eu imagino que quem argumentou, quem pediu de como é criado uma distribuição em agregado seus softwares, talvez além de curiosidade tenha a intenção de fazer isso. Foi uma das coisas que eu fiz logo que eu estava começando a aprender um pouco mais profundamente, que foi criar uma distribuição para mim. Então eu peguei uma que já existia, modifiquei, customizei, gerei uma ISO para que eu pudesse instalar nas minhas máquinas. Essa é uma pergunta um pouco densa e complicada de se responder, mas a gente pode dizer o seguinte, como é criada uma distribuição Linux? A grosso modo, você vai utilizar o kernel Linux. Não sei se vocês já estudaram aí estruturas de sistemas operacionais com as camadas de abstração que tem. Então, o kernel seria a camada mais básica, certo? Então, o kernel ele é responsável, digamos assim, pela conversa entre o software e o hardware. É lá onde estão os drivers. Todo sistema operacional tem um kernel, seja ele Linux, Windows, Mac, BSD ou o que for. Todos eles têm. No caso de você criar uma distribuição Linux, o que por definição torna ela uma distribuição Linux é usar justamente o kernel Linux. Aonde você consegue esse kernel? Se você acessar kernel.org, você vai encontrar os arquivos que são publicados de tempos em tempos lá pelo próprio Linus Torvalds, que é o criador do kernel Linux, juntamente com toda a equipe de desenvolvedores que existe ao redor do mundo. Algumas dessas pessoas são custeadas por empresas. Muito da colaboração do kernel vem de grandes companhias, incluindo a própria Microsoft. Temos Intel, temos Red Hat, temos AMD, enfim, todas as grandes companhias, Google, até mesmo a Apple tem algumas contribuições dentro do ecossistema Linux. Então é o maior projeto open source que existe em termos de software aí,
recebendo alguns milhares de linhas de código toda semana. O kernel é a base de tudo, então a primeira coisa seria você pegar o kernel, se você quiser criar um sistema operacional. Existe um projeto também para quem é hardcore, mas aí você vai ter que gostar de ler e entender, que é o Linux from Scratch. Ele simplesmente te explica exatamente como criar um sistema operacional. Ele vai te dar, digamos assim, o passo a passo para você criar uma distribuição independente de nenhuma outra. Uma outra possibilidade é você usar estruturas que já existem e se basear numa distribuição já existente. Muitas das distribuições atuais mais populares se baseiam no Debian. O Ubuntu, por exemplo, é um dos grandes exemplos disso aí. Então, eu imagino que as pessoas que vão fazer uma distribuição, elas vão pegar o kernel, vão pegar uma base, dentro dessa base vai ter um repositório de software. Um repositório de software é um local onde ficam os pacotes, como a gente chama de software, os programas, e as distribuições acessam esse repositório de formas diferentes para que você possa baixar os aplicativos para o seu computador. Seja para uma loja de aplicativos, como a Gnome Software, por exemplo, quem já usou Gnome, por exemplo, aí no Kali Linux, talvez. Não sei nem se ela vem instalada, mas você pode instalar lá, já que ele usa Gnome, geralmente. Ou pelo terminal também, que é uma das formas. Linux você consegue fazer praticamente tudo pelo terminal. Quem gosta de programação gosta bastante desse tipo de ferramenta. Você pode criar uma distribuição também com alguma finalidade específica. O Kali mesmo que vocês citaram, ele tem a intenção de trabalhar com pentest. Não se usa Kali Linux de desktop regular, não se usa Kali Linux para jogar. Para jogar você usa Mint, Ubuntu, alguma coisa assim, para dia a dia. Kali Linux tem uma função específica. Então, a gente monta as distribuições dessa forma. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida mais técnica que não tenha me vindo à cabeça enquanto eu expliquei isso aqui, vocês podem, eu acho que fica mais fácil levantar a mão e fazer a pergunta. Vou deixar aberto para que vocês façam outras perguntas depois também, tá? Eu vou fazendo as outras aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, se manifestem aí, que aí a gente conversa. Quando a gente fala de mercado, e tem umas perguntas assim depois, não sei se entrar nesse assunto ou não, mas de qualquer forma eu respondo agora. Quando a gente fala de mercado e de software, a maior parte das pessoas ainda está com uma ideia meio anos 90 aí, engessada, de que é aquele sistema básico de compra e venda. O que você pensa? Vou desenvolver um software aqui, vou desenvolver um player de vídeo, por exemplo. Não que alguém vá comprar um player dada a quantidade que tem aí disponível, mas só para dar um exemplo. Qual que é a lógica? Vou fazer um player de vídeo, ele vai ter um preço X, vou vender ele com um serial, por exemplo, ou vou vender com... ele vai ser freemium, né? Vai ter recursos que você desbloqueia, ou alguma coisa do tipo, pagando. E aí eu vendo para o meu cliente uma licença de funcionamento. Essa é a forma com que a Microsoft trabalha com Windows até hoje. Talvez no futuro esse negócio mude. Quando a gente fala de Linux, você pode cobrar pelo sistema também, pelo software, da mesma forma. Software ser livre não significa software grátis. Tá? Software livre se refere ao código e não ao preço. Mas, geralmente, as empresas que desenvolvem software livre também dão eles gratuitamente. Você não paga pelo Kali, você não paga pelo Ubuntu aí que vocês falaram. Você só vai lá e baixa, não precisa nem cadastrar nada. No máximo, eles pedem alguma doação, caso você queira contribuir. Então, doação também seria uma forma de você ganhar. Mas como não é algo certo, né? Afinal depende da boa vontade alheia, as grandes empresas do mundo Linux, vamos tirar aí a própria Microsoft, vamos tirar Google, vamos colocar empresas que trabalham especificamente com Linux apenas, como a Canonical, que faz o Ubuntu, e a Red Hat, que faz o Red Hat Enterprise Linux e patrocina aí o Fedora. Temos a SUSE também, que é uma das grandes empresas que atua fortemente na Europa nesse segmento. O que eles fazem? Eles ganham dinheiro com os serviços prestados. Eu faço uma analogia seguinte, assim, teve uma palestra que eu fiz recentemente na Campus Party que está disponível lá no canal. Se alguém quiser assistir, é só pesquisar por dossiê de Linux dentro do canal. E lá teve, no final da palestra, alguém que fez uma pergunta mais ou menos desse tipo. E a resposta que eu dei lá, eu vou dar agora também. A analogia que se pode fazer é a seguinte: imagina que você vai numa feira e comprar alguma fruta, por exemplo, comprar uma maçã para associar com a Apple. Como é que funciona? Você vai lá, diz para o vendedor: olha, eu quero essa maçã aqui, toma o meu dinheiro, ele te dá a maçã, você vai com a maçã para casa.
Isso seria a Apple, mais ou menos. Com a Microsoft seria o seguinte, vamos dizer que a Microsoft fosse uma laranja. Você vai lá e diz assim, olha, eu quero essa laranja. O cara te diz assim, não, eu não vou te vender a laranja, eu vou te vender o direito de usar a laranja. Então você vai e paga pela licença. Ou seja, o software ele não é seu, você licenciou para sua utilização. Você está pagando, meio que pedindo permissão, digamos assim, legalmente para a empresa, para você utilizar o software deles. No caso do Linux, seria basicamente o seguinte, você vai à feira com a mesma intenção, né? Aí, sei lá, o limão, por exemplo. Você vai pedir lá uma outra fruta para o vendedor, ele vai te dizer, não, ó, a fruta é grátis, toma aqui. Mas se você quiser uma super faca brilhante para descascar, a gente está vendendo junto. Entendeu? A fruta é grátis, o serviço que é pago. Então, se você quiser algumas comodidades, você vai contratar suporte, por exemplo, que é onde a Red Hat é muito forte. Recentemente, a gente fez uma série de entrevistas no fórum de São Paulo da Red Hat. Red Hat é uma empresa assim, de 2 bilhões de dólares, é uma empresa gigantesca. E a gente entrevistou, inclusive, o presidente e o vice-presidente da empresa. E eles falavam muito desse tipo de coisa, de onde a Red Hat atua. Então, eles estão presentes em muitos softwares que vocês provavelmente usam, só que no back-end. Exemplo, você está utilizando o Netflix. Popular, um serviço extremamente popular. Em que servidor que está rodando a Netflix? No servidor Linux. Muito provavelmente Ubuntu, muito provavelmente Red Hat, CentOS, que é uma variação do próprio Red Hat. Então, ou seja, não que seja só Linux, né? Deve ter BSD e outras coisas lá também. Geralmente o Windows não é utilizado dessa forma. Mas o que significa? Essas empresas que dão suporte ao serviço, elas estão ganhando dessa forma. Então, não é você cobrar pelo produto, é cobrar pelo serviço. E isso gera uma coisa que eu acho particularmente muito interessante, que é a melhoria das coisas. Imagina se todas as empresas deixassem de te vender o produto, ou a maior parte delas, para te vender um commodity. O quanto mais disputa de mercado você teria para melhorar o produto. Imagina aí se ao invés de você, por exemplo, pagar pelo Windows, né, e é caro, comprei uma licença esses dias aí do Windows 10, bem caro, né? Imagina se ao invés de você comprar o Windows, a Microsoft te desse o Windows e aí ela te cobrasse pelo suporte. Ou te cobrasse por uma feature diferente lá que vai melhorar a sua experiência por uma determinada coisa. Então é mais ou menos assim que as distribuições em geral ganham dinheiro. E algumas nem sequer têm fins lucrativos, são desenvolvidas por apenas pessoas que gostam de fazer aquilo que fazem. Muitos softwares open source são assim, mas o mercado corporativo open source é muito forte. A próxima pergunta foi: qual a melhor distribuição para desenvolvimento de software? Alguém fez essa questão aí? Essa não tem uma resposta exata, mas tem algumas considerações para se fazer. Por quê? Depende do software que você vai desenvolver, certo? Você vai depender, na verdade, do aparato de ferramentas que você precisa para programar em alguma coisa. Então, se você vai mexer com código web, vai depender do editor que você curte. Sei lá, você pode querer programar em Java e usar o Eclipse, por exemplo. Então, essas ferramentas, todas elas podem ser instaladas em qualquer distribuição. O que não quer dizer que não existam algumas que tenham o foco justamente nisso. O Fedora é um exemplo. Se você entrar no site do Fedora, você vai encontrar lá que está escrito assim, Fedora Workstation. A ideia é utilizar o Fedora para esse tipo de coisa. Mas muita gente usa o Ubuntu também para isso. Algumas distribuições têm ferramentas que facilitam a instalação de ambientes de desenvolvimento. Uma das coisas que eu gosto no Ubuntu é o Ubuntu Make. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, mas essa ferramenta ela permite que você crie ambientes de desenvolvimento rapidão. E assim agiliza o teu trabalho. Por exemplo, se eu quiser desenvolver para Android, eu posso usar o Ubuntu Make para instalar o Android Studio e todas as ferramentas e compiladores necessários para trabalhar com esse tipo de coisa. Não existe uma distro em específico para isso. Você pode fazer tudo em qualquer uma delas. A diferença é como você vai fazer em cada uma delas. No Fedora você vai usar um tipo de repositório, no Ubuntu de outra forma, né? Vai usar outro repositório ou gerenciador de pacotes. Alguns dá para fazer em modo gráfico, outros é terminal. Depende da proposta da distro, mas no geral você pode fazer com qualquer uma. Não existe uma melhor assim.
Observe apenas se as ferramentas que você quer trabalhar estão na distribuição que você pretende utilizar. Existe alguma distribuição para empresa gráfica e você conhece alguma empresa que a utiliza? Alguém lembra quem fez essa pergunta? Não, tranquilo. Eu posso deixar como referência, talvez eu passe para o professor, depois ele passa os links aí para vocês acessarem. O que acontece? A gente não tem, atualmente pelo menos, todos os softwares da Adobe compatíveis nativamente com o Linux. Quando a gente fala em plataforma gráfica, geralmente as pessoas pensam em Photoshop, Illustrator, até coisas fora da Adobe, como o Corel, por exemplo. Mas existem, claro, formas de você rodar através de um software chamado Wine. Eu mesmo já fiz tutoriais para isso, mas não é a solução padrão. Voltando ao tópico, existe uma distribuição para isso? Sim, existem várias na verdade, mas talvez uma das mais famosas seja o Ubuntu Studio. É uma variação do Ubuntu que já carrega vários softwares, todos livres, grátis para vocês utilizarem, que permite que vocês façam edição de vídeo, edição de imagem, edição de áudio, trabalhe com vetores, trabalhe com imagens complexas, com camadas e etc e tal. Conheço sim mais de uma empresa, conheço várias empresas, vários profissionais que trabalham nesse ramo utilizando software aberto, utilizando Linux. Existem softwares proprietários para você rodar no Linux também para trabalhar com isso, como por exemplo o Pixeluvo, é um ótimo editor de imagens simples aí para muita gente utilizar, parecido com o Photoshop inclusive. Ele não custa muito caro, você consegue comprar ele até pela Steam, se eu não me engano, por uns R$50 mais ou menos, alguma coisa assim. Mas você tem ferramentas que podem ser utilizadas. O meu canal todo, o blog e tal, é construído utilizando softwares que rodam no Linux. Então, edição de vídeo, motion 3D, CGI, as artes, as thumbnails, tudo é feito com softwares que rodam no Linux. Majoritariamente, a gente tem o GIMP para manipulação de imagem avançado. Talvez alguns já tenham ouvido falar. Porém, o GIMP, eu acho, particularmente, visualmente falando, ele não muito legal. Por isso que eu fiz um patch para ele, que vocês podem baixar lá pelo meu blog, chamado PhotoGIMP. Você instala ele, só extrair um arquivinho de uma pastinha para dentro da home da distribuição. Funciona no Windows também, se você quiser usar o GIMP no Windows. E ele basicamente deixa o GIMP igual ao Photoshop, igual, entre aspas. Tem os mesmos atalhos, organização visual, um design mais legal e tal. E eu utilizo ele há bastante tempo, há vários anos assim. Para fazer a parte de vetor, geralmente as pessoas utilizam o Inkscape. Tem muita gente que trabalha com esse tipo de coisa para fazer cartões de visita, layouts, banners e etc e tal. A gente tem um outro software bem famoso, inclusive no mundo Windows, mas que é livre, que é o Krita, para desenho artístico digital, bem famoso também. Esse está na Steam, inclusive. Deixa eu ver o que mais a gente pode utilizar para a parte gráfica. Tinha a segunda parte da pergunta, que era empresas, né? Tem um exemplo legal, bem detalhado para dar para vocês, é um Geocast. Geocast é um videocast que a gente faz lá no canal, trazendo convidados para falarem, normalmente por 1 hora mais ou menos, a respeito do trabalho deles e outras coisas. E uma das vezes que a gente fez um Geocast sobre produção gráfica foi trazendo uma pessoa que tem uma gráfica, que trabalha justamente com softwares assim. Ela fala toda sobre as vantagens que existem, sobre as dificuldades, né, que ela teve no início. É bem legal de vocês conferirem, eu acho. Se vocês tiverem um tempinho, vale a pena lá dar uma olhada. Se tiver alguma outra dúvida, podem levantar a mão aqui e pedir, de repente, alguma dúvida de software, alguma coisa assim. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Se quiserem perguntar qual software se usa para fazer tal coisa, fiquem à vontade, tá? A gente tem o tempo aí para isso mesmo. Aqui tem uma pergunta que requeriria bastante contextualização para explicar direito, mas vou tentar fazer o melhor possível. Foi assim: dentre as distros no mercado, qual tem chances de competir lado a lado com o Windows numa empresa? Quem fez essa pergunta? Como é que é o nome do pessoal que perguntou? Lucas e Samuel. Bacana. Vocês não foi uma das pessoas que levantou a mão que usa Linux já, não foi? Ou estou enganado? Ah, sim, legal.
Então, essa pergunta requer contextualização porque a maior parte das pessoas não entendem exatamente o que é Linux e enxergam o Linux como se fosse um concorrente, como se fosse, digamos assim, Mac, Windows, Linux, quando eles não são nem a mesma coisa, eles não são nem o mesmo tipo de software. Windows e macOS talvez, mas Linux é um kernel, ou seja, ele é uma parte do sistema. Extrapolando um pouco, a gente pode dizer que Linux é uma plataforma, que é uma plataforma que não tem dono. Então a Apple pode usar Linux se quiser, a Microsoft usa hoje em dia. Se existe uma distribuição atual que tem chances de competir lado a lado com o Windows de uma empresa, não só existe, como competem, em alguns casos ganham. A questão depende qual é o foco da empresa. Falar empresa de uma forma genérica, assim, é complicado. Se você for num estúdio de design, eles são acostumados desde faculdade a trabalhar com Mac. Então, não sei por quê. Porque você poderia usar o Photoshop no Windows, por exemplo. Ou qualquer outro software. Mas no Mac o pessoal diz que tem otimização e tal. Realmente o macOS é otimizado. Mas muitas pessoas acabam saindo da faculdade com uma visão unilateral da coisa. Então, no caso de uma empresa dessas, provavelmente Linux não teria chance. Numa empresa de desenvolvimento, a menos que eles desenvolvam softwares para o Windows ou alguma coisa do tipo, alguma linguagem que seja da Microsoft e tal, geralmente eles vão utilizar Linux para desenvolver. E aí, Linux pode ser utilizado em locais que geralmente as pessoas não pensam e que economizaria uma nota bacana ou evitaria pirataria. Vocês devem saber que aqui no Brasil a gente sofre de um negócio assim, a corrupção é endêmica, né? Não só em Brasília, mas as próprias pessoas às vezes não se dão conta do quanto elas pirateiam as coisas. Particularmente, eu não conseguiria me colocar na posição de reclamar de alguém que está lá me corrompendo por algo tão simples quanto um programa de computador. Então, eu tenho o computador aqui em casa, eu tenho algumas máquinas para trabalho, tem uma delas que tem um Windows. É um Windows legalizado. Eu paguei por ele. Como disse antes, paguei mais caro do que eu gostaria, mas ele é legal, certo? Então, para esse tipo de coisa, tem algumas empresas que têm, sei lá, recepção, por exemplo, com Windows 7 piratão, XP, Windows 10 pirata. Por que não colocar uma distribuição Linux? Muitas vezes o sistema que a pessoa vai acessar lá, que é alguma coisa mais simples, é um sistema web que você acessa por qualquer navegador. E se não for, tá aí uma coisa interessante de se pensar. Sistemas que sejam multiplataforma, para que você não fique amarrado a uma coisa só. Para que você não precise ou não tenha que piratear. Eu sei que algumas pessoas ainda têm uma certa inocência nesse aspecto e nem sabem que tem que pagar o Windows. Já ouvi gente falar isso, tem que pagar o Windows? Eu disse, cara, tem que pagar o Windows. Geralmente quem não estuda um pouco de tecnologia não percebe esse tipo de coisa. Mas, enfim, distribuições que têm chances de competir com o Windows no mercado, numa empresa, geralmente são distribuições que têm suporte empresarial. Então eu volto à mesma trinca lá de antes. Ubuntu, OpenSUSE ou SUSE Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux são as principais. Mas existem empresas que não são donas de distros e que prestam suporte. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem. Tipo assim, eu vou trabalhar aqui e eu vou ser uma pessoa muito boa em Debian, ou muito boa em CentOS, que são duas distros muito utilizadas em servidores, por exemplo. E eu vou prestar suporte a essas distribuições, eu vou oferecer os meus serviços para a empresa, eu vou ser o setor de TI para empresas da minha cidade. E eu vou prestar suporte. Você não precisa fazer a distro para trabalhar com isso, entendeu? É uma possibilidade de negócio, inclusive, que muita gente não enxerga. Mas se tiver alguma dúvida específica, de novo, vocês podem perguntar. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa relacionada a isso? Beleza. Vamos lá então. Essa aqui é legal. Se você fosse abrir uma empresa, você usaria apenas software livre? Quem que fez essa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês então. Quem aí sabe o que é software livre? Beleza. O que é software livre? Alguém poderia explicar? De repente tem que chegar mais perto para ouvir melhor, não sei. Ou o professor vai passando. Não vale pesquisar no Google aí, ó. Tô de olho. Deu para entender. Alguém tem uma explicação mais detalhada? Não, o que ele falou não tá errado. Mas, por exemplo,
Se eu crio um software proprietário, eu também posso mexer no código dele, né? Não legalmente, mas eu posso. Se eu tiver o código, eu posso mexer, né? Bom, vocês devem ter ouvido falar das tais 4 liberdades lá e tal, que existem do software livre. Ou não? Não, tranquilo, ó. Eu não vou ficar enchendo de filosofia aí, porque francamente isso não me interessa muito. Francamente mesmo, assim. Eu até acho meio desperdício de tempo ficar discutindo filosofia. Mas eu perguntei porque muita gente não entende, talvez, ou tem um conceito específico do que é software livre. O que o colega aqui falou, desculpa, eu não sei o nome da pessoa que veio responder aqui, mas o que ele falou está correto, mas requer um pouco mais de contextualização. Teoricamente, um software livre seria um software que ele tem a licença copyleft, né? Ele não tem licença restritiva. Ou seja, você desenvolve um software, coloca o código dele em algum lugar, tipo no GitHub, é um lugar bem comum do pessoal colocar o código, e permite, através do licenciamento que você for fazer, que outras pessoas peguem aquele programa, modifiquem, redistribuam e utilizem para o que bem entenderem, dando créditos a quem fez originalmente o programa. Então, se eu faço um editor de texto, por exemplo, qualquer, simples, ele simplesmente serve para você digitar, não tem formatação nenhuma, coloca no GitHub em formato aberto, alguém pode chegar lá e fazer implementações de formatação, mudar letra, mudar tamanho, alguma coisa do tipo, e isso pode agregar de volta para o programa. Como eu comentei lá no início, software livre não significa que ele vai ser grátis, apesar de geralmente ser. Mas a pergunta a respeito ali de se eu fosse abrir uma empresa, eu usaria apenas software livre? A minha definição para se utilizar ou não um software não é a licença, porque eu não sou programador e eu não vou desenvolver ele muito provavelmente. Muita gente acha que eu sou desenvolvedor assim, e eu sempre digo que a única coisa que eu programo é despertador e olha lá, sabe? Eu não programo praticamente nada. A única coisa que eu sei foi por conta de eu ter o blog e precisar fazer um pouco de desenvolvimento web. Claro, eu vou dar preferência sempre por software de código aberto por outros motivos. Não por ser livre ou pela filosofia, mas porque eles são são atualizados mais velozmente, geralmente, são mais seguros por conta disso, justamente pela dinâmica de atualizações e, principalmente, no caso dele ser livre, eu não vou ficar preso a uma companhia. Isso vale, inclusive, para os formatos de arquivo. Um exemplo claro que eu dou é o seguinte, eu não sei quantos anos você tem, mas se vocês chegaram a utilizar o Word 2003, por exemplo, bem antigão, Microsoft Office 2003, naquela época, depois de um tempo, a Microsoft lançou o Microsoft Office 2007. Os arquivos que eram gerados no Microsoft Office 2007, como por exemplo os do Word, que já eram DocX, se tornaram DocX, não abriam direito no Office 2003. Eles ficavam todos zoados, todos bagunçados. Isso que era da mesma empresa, mas o formato era diferente. Agora eu pergunto para vocês. Vocês gostariam que daqui um pouco, que vocês vão fazer um trabalho, sei lá, um TCC, por exemplo, vocês gostariam de pegar esse arquivo que vocês geraram no TCC e conseguir abrir ele exatamente como ele está daqui a 20 anos, sem depender do que a Microsoft fizer? Então use um formato aberto. Porque aí o próprio Word vai conseguir abrir. Você não precisa usar LibreOffice ou alguma coisa do tipo para usar um formato aberto. Você pode usar os programas da Microsoft, mas em vez de salvar em DocX ou Doc, alguma coisa assim, você salva em ODT. ODF, né, que é o Open Document Format, que engloba todos os outros. Você tem formatos abertos para planilhas, você tem formato aberto para apresentações, tem formato aberto para imagens e para tudo. Vale a pena até dar uma pesquisada, tem vídeo no meu canal a respeito disso. A respeito de eu utilizar só software livre numa empresa que eu fosse abrir, como eu disse, ia depender da empresa, mas eu foco principalmente na questão utilitária. Se o software me atende, eu vou usar, se não, não. Então, se o software é aberto e ele funciona para o que eu quero fazer, eu utilizo ele. Se ele for aberto e não me atender, não adianta eu querer utilizar ele, eu vou ter que utilizar uma outra solução. O importante é a execução do meu trabalho. Vou dar um exemplo que aconteceu. Agora a gente está utilizando um aplicativo que chama AppearIn. Ele funciona com WebGL, se eu não me engano. E aí você pode simplesmente mandar o link para alguém e criar um chat instantâneo por vídeo e voz, como a gente está fazendo aqui.
poderia usar o Hangout. Eu utilizo diariamente até o Hangout. Mais recentemente, até não foi postado no canal ainda, a gente teve um bate-papo bem bacana com o pessoal da AMD do Brasil, dos processadores, placas de vídeo lá e tal. E por algum motivo a gente não estava conseguindo fazer funcionar nesse software que eu estou usando hoje. Estava com alguma instabilidade, eles estavam fazendo alguma manutenção, não sei o que. Com o Hangout não foi possível, um deles não estava conseguindo acessar. Solução, usar o Skype. Existe Skype para Linux também, atualizado, bonitinho, a versão nova da Microsoft, é a mesma versão que tem para Windows, igualzinho. O Skype é um software de código fechado, primariamente, mas era o que funcionava na ocasião. Então eu não vou dizer não vou usar porque é fechado. Funciona, eu estou usando. Essa é a minha lógica para utilizar softwares dentro de uma empresa e depende do momento também. Eu não diria que eu utilizaria apenas software livre, mas eu utilizaria o máximo possível. Acho que é uma boa resposta. Essa aqui, a próxima questão é meio desafiadora, olha só. Uso Windows na minha residência, me convença a mudar para Linux? Quem que precisa ser convencido? Tem alguém aí que teve vontade já de utilizar, mas nunca testou? Levantem a mão aí. Quem aí já teve vontade de testar, mas nunca testou? Testar alguma distribuição Linux, testar Linux no computador e nunca testou? Lá atrás. Beleza. Qual que foi a objeção? Qual foi a dificuldade ou por que não testou? Teve mais alguém que teve alguma objeção ou que tentou mudar para Linux e teve algum problema? Beleza. Tem alguém que teve algum outro problema? Tipo, não deu certo por causa disso. Beleza. Eu estou perguntando isso aqui justamente para poder esclarecer esses pontos aí. Eu pensei assim, me convence a mudar para Linux. Eu ia dizer, não vou te convencer de nada. Você tem que se convencer do que você quer fazer aí com a sua máquina, claro. Mas eu acho que eu entendi o porquê da pergunta. É aquela questão assim, quais são os pontos fortes? O que eu ganharia utilizando e tal? Primeiro, por que não? Eis a questão. Se você pensou assim, por que eu não estou testando Linux pelo menos? O pessoal da tecnologia que não ao menos testar um negócio que é grátis e que é amplamente utilizado em várias tecnologias, está perdendo muito, eu diria, né? Enfim, por que não testar? Tá lá, é só baixar, fazer um teste, roda numa máquina virtual, alguma coisa assim, para você ver como é, né? A questão de por que se utilizar. Beleza, vou dar alguns argumentos aqui pelos quais eu considero o Linux uma boa plataforma para minha mãe utilizar. Ela usa. Então, assim, se uma pessoa que tem agora quase 60 anos consegue utilizar Linux no dia a dia para acessar o Facebook lá dela, conversar com o pessoal, consegue assistir os meus vídeos no YouTube, eu acredito que vocês consigam também, sem maiores problemas. Linux traz para ela estabilidade, segurança. Vocês já devem ter ouvido falar, Linux não pega vírus. Claro, não é bem assim. Pega. Pode pegar. Mas é muito menos provável. E o desenvolvimento de software de código aberto, eis uma das vantagens de ser open source, é que problemas são corrigidos muito mais rápido dentro da plataforma. Então, assim, se tem uma forma de ataque, geralmente, um vírus pode atacar o sistema de uma determinada forma. Assim que o problema é descoberto, em literalmente poucas horas, essa falha geralmente é corrigida. Basta manter o sistema atualizado. Além disso, existem interfaces gráficas extremamente intuitivas e fáceis de se utilizar. Existem distribuições Linux para finalidades diferentes. Não posso dizer que o Kali Linux é fácil necessariamente de se utilizar, porque ele foca num público específico, a galera um pouco mais tech-savvy, né, que a gente diz, o pessoal que gosta de tecnologia. Se você é um usuário doméstico, você pode utilizar um Linux Mint, um Deepin, que é a distribuição chinesa, que vem chamando bastante atenção. Eu diria que atualmente o Ubuntu nem é a melhor opção para iniciantes, apesar de ser bem famoso. A interface dele é bem diferente do que você está acostumado no Windows ou no Mac, por exemplo. Mas o Mint não, o Deepin também não. Então, eles têm ferramentas fáceis para você configurar, instalar qualquer coisa sem digitar nenhum comando. A respeito de games, o que eu digo para o pessoal é assim, depende qual jogo você quer jogar. Depende qual game você quer jogar. Geralmente as pessoas utilizam a Steam.
para jogar. É uma das plataformas mais populares. Você tem outras, claro, tem Origin, Battle.net, que mais? Uplay, da Ubisoft, né? Entre outras aí. Mas a Steam é uma das mais populares. Dentro da Steam, cerca de metade dos jogos já estão disponíveis para Linux. Então, dependendo, na verdade, do que você joga, você pode utilizar a plataforma. Tem problemas de otimização em alguns games, mas isso acontece no Windows também. Quantas vezes você já viu alguém sair por aí reclamando que o jogo não saiu bem otimizado para PC? Acontece. Depois, às vezes, atualizando, o pessoal corrige. Já aconteceu no Linux e provavelmente vai acontecer no futuro também, porque não é um problema de plataforma, é um problema do desenvolvimento, às vezes, do jogo. Não esqueçamos também que quando a gente fala de Linux, estamos falando agora no desktop, mas Linux é uma plataforma, então você pode considerar o Android e muitas pessoas utilizam games através do Android também. Eu jogo muito menos do que eu gostaria, mas eu tenho mais ou menos uns 160 jogos na Steam. E desses 160 jogos, uns 130, 132, alguma coisa assim, está disponível para Linux. Dentre eles, alguns que eu gosto de jogar com uma frequência um pouco maior, tipo Rocket League, CSGO, Dota, Hitman, Mad Max, Dying Light, que mais que tem? Dead Island, enfim. Existem alguns lançamentos que não chegaram. Quando o cara é um pouco mais metido a hackerzinho, mexedor, assim, gosta de fuçar nas coisas, você pode utilizar o Wine para tentar rodar algumas coisas. Overwatch, por exemplo, estava brincando com ele essa semana aqui através do Wine. Então depende do jogo que você vai jogar. Existem muitas opções e cabe a você observar se você precisa ou não. Sobre a moça ela que tinha dito a respeito de ter um certo receio de adaptação ou alguma coisa do tipo, eu diria que qualquer mudança é complicada. Lembra a última vez que vocês mudaram de uma coisa para outra, em qualquer coisa? Trocou o celular até se adaptar, levou às vezes algumas horas, alguns dias, até você pegar as manhas de como ele funciona. A última vez que você mudou de navegador, de internet, até você pegar a manha. Ou tenta fazer uma mudança qualquer de algo que você está plenamente acostumado hoje em dia. Tipo, usa o Google Chrome todo dia. Usa o Firefox por uma semana para você ver como você estranha. Então, não seria de se esperar algo diferente com um sistema operacional. Mas vale bastante a pena a experiência, especialmente porque você não paga nada por isso. A única coisa que você gasta é tempo. E se você souber aproveitar esse tempo, você vai ter um grande aprendizado e vai poder tirar vários benefícios dali. É claro, existe também o Dual Boot. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Você pode usar 2 sistemas na mesma máquina. Na verdade, até mais que isso. Mas você pode ter o Windows e Linux e utilizar um pouco de um e um pouco do outro. Aí muita gente se pergunta, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou manter 2? Não posso usar um só que me atenda por completo? Alguma coisa assim? Não, como eu disse, quem sou eu para dizer o que você vai fazer com a tua máquina? Mas você pode considerar testar a tecnologia. Acima de tudo, eu utilizo o Linux no computador porque eu gosto mais para produzir. Os programas que eu estou usando agora para capturar minha tela, microfone, para editar vídeo, para editar imagem, tudo eu rodo no Linux. Poderia fazer esse mesmo trabalho no Windows também, mas eu teria um custo adicional que eu não preciso pagar agora. Inclusive a máquina que eu montei, que tem um Windows, ela é uma máquina que fica na minha sala e ela tem triboot, né? 3 sistemas operacionais. Tem o Ubuntu, que eu utilizo de central multimídia, então eu tenho um teclado e mouse sem fio para acessar tipo Netflix e assistir, alguma coisa assim. Veja um vídeo no canal, é só procurar pelo vídeo da Steam Machine. Tem o SteamOS, que é o sistema da Valve mesmo. A Valve fez uma distribuição Linux para jogos, a Valve, empresa dona do Steam, que eu estou usando lá também para testar as features que eles lançam. E o Windows 10 está lá também, que só serve para eu jogar FIFA 2018. Apesar de eu não estar jogando muito ultimamente também. Então, eu utilizo o melhor sistema dependendo do momento aí que eu for utilizar. Sobre softwares gráficos, acho que eu comentei antes já, e nesse caso tem muitos detalhes para se comentar, e eu recomendo que se você quiser realmente fazer um teste, dê uma olhada naquele podcast que eu falei. A gente tem muito conteúdo a respeito de GIMP, Inkscape e produção de mídia
programas substitutos ao ferramental da Adobe no canal e no blog de Linux também, vale a pena dar uma conferida. Acho que é basicamente isso a respeito dessa pergunta. Alguém tem alguma dúvida específica a respeito de eu gostaria de mudar, mas ótima pergunta técnica. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai desenvolver um aplicativo para smartphone. Você tem Android e tem iOS. Beleza? E desenvolvendo o aplicativo para PC, você tem o Windows e tem, vamos colocar assim, Linux como distribuições de desktop. Ubuntu, Fedora, Manjaro, seja lá o que for. Quando você vai desenvolver um aplicativo para Android, você tem que cuidar do versionamento e a compatibilidade, é claro, mas você desenvolve um aplicativo. Um APK, vamos dizer assim, você pode até extrair ele dali. E no caso do iOS também, o processo é semelhante. Tanto que existem hoje em dia softwares, tem gente que não gosta de utilizar isso, mas que permite que você faça desenvolvimento único, com poucos ajustes, você exporta para as duas plataformas. No caso do Linux, o buraco é mais embaixo, talvez isso seja um problema. Como existem muitas distribuições, e elas são baseadas em distros diferentes, por exemplo, as baseadas em Red Hat, que usam RPM, pacotes RPM, e as baseadas em Debian, que usam pacotes .deb, como o Ubuntu, por exemplo. Então, para qual que eu vou desenvolver? Porque para fazer para uma é de um jeito, para fazer para outra é de outro. Aí uma distribuição usa uma versão específica de uma biblioteca e outra usa de outro tipo, e aí eu vou fazer para quem? E o que acaba acontecendo? Geralmente você faz para que tenha mais popularidade, ou seja, Ubuntu, traduzindo, né? E aí as outras distribuições pegam esse pacote, porque às vezes é questão de ajuste só, e compatibilizam com a distro. Vou pegar o exemplo do Steam. Foi um software que fez bastante sucesso, que a Valve lançou aí há alguns anos. Ainda está engatinhando, eu diria assim, no Linux, é um mercado em crescimento. Mas o que eles fizeram? A gente fez a Steam para Linux, mas oficialmente nós damos suporte para o Steam OS, que é o sistema deles lá, e o Ubuntu. Para essas duas. Funciona no Manjaro, funciona no Mint, funciona em todas as distros praticamente. Só que não tem suporte oficial. Então se der alguma treta lá, se vira. Isso acontecia até, 2017, a gente pode dizer. Esse ano, a gente teve uma revolução muito grande da forma com que os aplicativos são distribuídos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Docker, containerização de software e coisas desse tipo. É uma das coisas mais populares do mundo da tecnologia atualmente. O Docker, ele se parece muito com a nova forma de distribuir aplicativos para o Linux. Nós temos 3 formatos majoritários que funcionam de uma forma bem parecida, que eliminam todo o problema de compatibilidade que existe. Então, com um pacote que você faça, uma compilação, você serve todas as distros e pode dar suporte tranquilo para todas. São eles: formato Snap, desenvolvido pela Canonical, empresa do Ubuntu. O Snap pode ser utilizado para empacotar qualquer software, incluindo o próprio kernel. E ele faz o seguinte: ao invés de você se preocupar com compatibilidade de biblioteca, tipo um jogo no Windows, quando você instala ele pede tal versão do DirectX, por exemplo, dentro do pacote Snap ele coloca tudo o que ele precisa ali e ele roda em sandbox. Ou seja, ele é isolado do sistema, o que garante uma segurança maior e permite que esse pacote Snap possa ser instalado em qualquer distro, não só no Ubuntu. Além do Snap, a gente tem o Flatpak. Domingo passado, não sei quando o pessoal que está assistindo esse vídeo no YouTube vai estar vendo esse vídeo, mas vocês que estão vendo aqui agora ao vivo nesse bate-papo, domingo passado, postei no canal uma entrevista com um dos desenvolvedores do GNOME, que é o Desktop Environment, um dos maiores Desktop Environments do mundo Linux, juntamente com o KDE, provavelmente. E a gente falou muito sobre Flatpak e a forma com que os pacotes eles são distribuídos. E a lógica é basicamente a mesma. Já tem várias distros adotando esse tipo de coisa. Nesse ano a gente vê já o Deepin, que eu tinha mencionado, com alguns pacotes Flatpak, Linux Mint dando suporte para Flatpak, distribuições que usam o GNOME com um suporte bacana para Flatpak também. E aquela coisa assim, você vai no site, baixa um arquivo, dá 2 cliques, clica em instalar e ele instala sem terminal, sem nada.
e já com todas as dependências inclusas ali, elimina qualquer tipo de problema. Então a vida dos desenvolvedores vai ficar mais fácil. E tem um outro formato que é o AppMage, que esse é um pouco menos popular para a distribuição de software dentro do sistema, mas ficou popular por funcionar mais ou menos como se fosse aqueles programas portable que tem para Windows, sabe? Tipo, só o Exe, você dá 2 cliques, ele já abre sem instalar. É tipo isso, só que para Linux. Então é um outro formato. A vida do desenvolvedor está mais fácil. Eu acho que a fragmentação que existia e que existe ainda, em parte dentro do mundo Linux, prejudica um pouco a produção de software de alto nível. Mas a gente tem muitos exemplos de projetos que ultrapassaram essas barreiras e oferecem softwares de qualidade. Exemplo disso são softwares que são proprietários e pagos e extremamente poderosos, como... Já ouviram falar do filme Interestelar? Bacana esse filme, né? Então, lembra do buraco negro que tem no filme? Ele foi feito com um software de efeitos especiais chamado Nuke, pelo que me consta. Teve também o filme Gravidade, com a Sandra Bullock também. Eu cito esses porque eu gosto de filmes de espaço, assim, de ciência, de astronomia e tal, e eu gosto de ver os efeitos especiais que eles fizeram. O Nuke é um software que roda no Linux, ele é hollywoodiano, a licença dele custa 35, 40 mil dólares. Então, eu acho que não é para qualquer um pagar, né? Só grandes empresas. Ele existe versão grátis para estudantes, alguma coisa assim, mas a versão industrial dele é extremamente cara. Ele é um software pago que roda no Linux, que você pode utilizar para fazer efeitos especiais. Esse é um dos exemplos da aplicação da coisa aí. Então, bom, acho que é basicamente isso aqui. Vocês têm alguma dúvida extra que eu possa explicar aí de repente? Mais alguma pergunta? Certo, então... em sua opinião, o mercado se mostra mais consciente em relação à pirataria? Me digam vocês aí, o que vocês acham? Quem acha que pirataria ainda é o que manda no mercado, levante a mão. Tem alguém aí que assina Netflix ou Spotify, por exemplo? Me digam agora uma coisa. Tudo bem que a Netflix talvez não ofereça todo o catálogo de coisas que vocês gostam de assistir, mas o Spotify tem uma biblioteca bem grande. Quem aí, depois de assinar o Spotify ou passar a utilizar, deixou de baixar tanta música? Tipo, baixar música pirata. Sabe o que acontece em relação à pirataria? Ela só funciona quando ela é mais viável do que o serviço. Se tem uma coisa que manda nesse tipo de coisa, é preguiça. Certo? Por que eu vou ficar catando torrent na internet se eu posso dar um clique na Netflix e pagar R$20 por mês? Às vezes lá, né, quem usa o Windows ainda tem que se preocupar mais com a questão de vírus ou Trojan ou qualquer coisa do tipo. Com o Spotify é a mesma coisa, eu fiz até uma review dos planos do Spotify no canal um tempo atrás e nos comentários muita gente falava isso, olha, eu deixei de baixar música pirata por conta do Spotify, porque eu pago aí R$16 por mês no plano familiar, ou pago R$10 por mês no plano familiar, nem sei quanto está agora, e aí eu baixo todas as músicas que eu quiser, levo offline no meu celular, baixo e escuto no carro, alguma coisa do tipo assim. Não tem por que eu piratear, porque é mais fácil eu pagar R$10 por mês do que sair procurando coisas. É um incômodo a menos. Então eu percebo que em algumas coisas as pessoas estão mais conscientes, assim, mas não foi porque elas tomaram ciência, tipo, pirataria não é uma coisa boa, então eu vou, né, utilizar o software e tal. Muita gente que acha que piratear algo é uma forma de protesto, quando na verdade não é. Por exemplo, vocês já compraram algum jogo na Origin? Da EA? Já? A EA é mestre em cobrar caro pelas coisas, né? Eu tinha falado antes pra vocês que eu jogo FIFA 2018. Pois bem, o FIFA 2018 lançou. Eu esperei até sair uma promoção para comprar ele aí com 40% de desconto. E comprei a versão mais básica, porque ainda tem isso, né? Tem os tipos. A versão mais cara do FIFA custa 500 e poucos reais, nem lembro quanto é.
Eu nunca ia comprar um negócio assim. Aí muita gente pensa, haha, eu sou malandro, sabe? Torrent, mete baixar o jogo pirata aí, né? O RG Mechanics que o diga. E aí baixei, instalei, agora eu estou messing around com a EA e tô, né? Driblei o sistema. Agora eu lhe digo, você baixou um jogo que não vai ter atualização. Você sabe o quanto o jogo sai bugado no lançamento hoje em dia, né? Então, você vai ter que aplicar os patches manualmente. Você não tem, geralmente, o modo online. Ou seja, você está pegando um jogo capado ali e tal. Outra coisa que é uma coisa ilegal. Teoricamente, alguém poderia te processar por conta disso, apesar de raramente isso acontecer. Enfim, você está dando uma de malandro ali. O preço, ele impulsiona as pessoas para pirataria muitas vezes. Eu entendo. Tipo, eu também não quero pagar aquele valor, por isso que eu esperei sair uma promoção aí e tal. Mas existe uma coisa que é muito mais poderosa do que piratear. Piratear não faz baixar o preço. Se funcionasse, tu acha que a EA estaria vendendo a R$500 ainda? Não que eu acho que o jogo valha isso em qualquer circunstância, mas vamos dizer que se ninguém comprasse o jogo pelo preço, eles iam ter que baixar. Mas aí o pessoal baixa pirata e incentiva outras pessoas a terem o jogo, faz vídeo pro YouTube, divulga o negócio, endossa a situação ali e acaba fazendo com que mais pessoas queiram comprar e eles mantêm o preço às vezes até para compensar as cópias pirateadas. Se ninguém comprasse, se boicotasse o produto, talvez o preço baixasse. Então, da próxima vez que vocês pensarem assim, vou piratear e ser espertão. Se você quer realmente que você possa ter um produto de maior qualidade original por um preço justo, faça um boicote. Não compre. Se todo mundo pudesse fazer isso aí, os preços seriam mais justos. Mas isso em jogo é meio complicado. Em livro é meio complicado. Em música, por quê? Quando a gente fala de software, a gente tem alternativa. Eu não vou piratear o Microsoft Office, por exemplo. Por quê? Porque eu posso usar o Google Docs, porque eu posso usar o Office Online, porque eu posso usar o OnlyOffice, o WPS Office, o LibreOffice. Eu posso utilizar um monte de alternativas que fazem a mesma coisa. Mas com música não é a mesma coisa. Você não consegue... eu não vou baixar um álbum que é parecido com o Black Album do Metallica. Não, eu quero ouvir aquele. Sabe? Eu não quero ver um filme parecido com Vingadores, eu quero ver Vingadores. Com software funciona diferente, né? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, o pessoal que curte Adobe aí e usa piratão? Por que será que empresas como a Adobe, como a Microsoft, elas não vão atrás de vocês que estão pirateando o software? Por que será que não existem ações legais contra as pessoas que utilizam software pirata em casa? Eu não ouvi direito aí, se o professor puder repetir o que ele falou. Isso, não só não vale a pena, como faz parte da estratégia de venda. Tem um vídeo no meu canal que foi exatamente sobre isso, pirataria, o modelo de negócio. Se eu vicio você no meu software, seja ele pirata ou não, sem que você precise pagar, quando você vai querer gerar renda com ele numa empresa, trabalhar profissionalmente, é ali que eu vou cobrar. Por quê? Porque daí você não sabe utilizar outra coisa no seu software que eu deixei você se viciar. Pense nesse tipo de coisa. É comum você ver empresas de design, por exemplo, colocando no currículo lá, precisamos de pessoas que mexam com Photoshop. Se eu fosse o dono da empresa de design, eu ia escrever assim, precisamos de designers. Não me importa a ferramenta que você usa. Eu preciso que você entregue os trabalhos. Se você só sabe trabalhar com uma coisa, azar o teu. Você poderia ser um cara completo e com o que cair na frente funciona. Você já deve ter visto alguma vez aí na internet, talvez, aquela galera que faz uns desenhos muito loucos no Paint. E o Paint é só um software de desenho relativamente simples, assim. E tem gente que pega um Photoshop na frente e não sai nada.
Ou seja, está mais ligado ao talento do que à ferramenta. Software, como diz um amigo meu, é martelo. Software é ferramenta. Se você não souber martelar, não adianta. Pode ser qualquer um deles. Então eu acho que, voltando ao tópico da pirataria, eu não acredito que as pessoas estejam mais cientes em relação à pirataria, mas que elas vão sempre pelo que é mais simples, mais cômodo, mais prático. Por isso que o pessoal chama Uber hoje em dia, por exemplo. Mesma coisa. Próxima pergunta é sobre o governo. O governo deveria utilizar o software livre? Qual distro você recomendaria? Bom, eu sempre digo para as pessoas assim, no seu PC, na sua casa, você usa o que você bem entender. Você paga por ele ou pirateia ele e é responsável pelos seus atos. Agora, quanto a governo, para não entrar em questões políticas, mas quanto a governo, se é para ele existir, que ele use software livre. O máximo possível. Porque você está pagando o software proprietário que eles estão usando com imposto. Já pararam para pensar nisso? A rua da tua casa tem um buraco, mas eles estão usando o Windows. Entendeu? Eu acho que o dinheiro ele poderia ir para lugares muito mais úteis, tipo saúde, educação, mas não na licença do Office. Sendo que você poderia utilizar, na maior parte das vezes, um software, mesmo no Windows, aberto. Além disso, tem a questão do formato que eu tinha mencionado lá antes. Eu vou trancar todos os documentos do meu país em um formato que uma empresa norte-americana é dona. Nada contra empresas norte-americanas. Mas, enfim, não é teu, de qualquer forma. O brasileiro ele tem que, talvez, deter um pouco mais da tecnologia. A gente é um povo muito criativo. É só olhar as gambiarras que o pessoal inventa. Que sobrevive, às vezes, em situações inimagináveis. Imagina se a gente pudesse ter a nossa própria tecnologia, que tem um Vale do Silício aqui dentro também. Pessoas inteligentes para isso a gente tem, o que não tem talvez seja justamente a estrutura ali que falta. O dinheiro é mal aplicado, enfim. Então eu realmente acho que o governo deveria usar software livre tanto quanto possível. Se tiver uma situação onde não for possível, por conta de qualquer motivo muito bem explicado, que ela vai ter que usar o meu dinheiro para comprar uma licença de uma empresa alheia, então que seja. Mas a maior parte das vezes acredito que poderia atender assim sem maiores problemas. Qual distribuição eu recomendaria? Nesse caso, eu não sei exatamente qual distro, mas existem possibilidades. Às vezes um governo ele vai querer, como fez a Inglaterra, por exemplo, criar um sistema operacional próprio. Porque além deles não dependerem de empresas, de terceiros, eles também não dependem de nenhuma comunidade, eles fazem exatamente o que eles quiserem com o sistema operacional. Porém, se for para ter uma distribuição, que seja alguma que você tenha a possibilidade de contratar suporte caso necessário. Acho que essa é uma parte importante. Então a gente volta para as distribuições que tem geralmente alguma empresa por trás ou que tem alguma equipe que possa dar suporte, como mencionei antes. Pode ser alguma comunidade de usuários que se organiza em formato de empresa, uma fundação, alguma coisa assim, que presta suporte para um determinado software ou distribuição. Se vocês pensam que esse tipo de coisa é meio... isso não costuma acontecer. Na verdade, costuma. Só não é tão divulgado assim. Tem uma empresa que chama Colabora, é uma organização, na verdade, com 2 L's. É uma empresa da Espanha, se eu não me engano. E eles são especializados em implementação do LibreOffice como suite Office. Então, se o meu estado, o meu país, a minha prefeitura ou a minha empresa quer implementar o LibreOffice, eles fazem todo o projeto de migração, procurando atender da melhor forma possível. Então, existe esse tipo de serviço. Alguma outra pergunta em relação a isso? Na verdade, eu acredito que não exista... Opa, tem mais algum comentário? Sim, perfeito. Então, o que acontece em todo o mundo, na minha opinião, assim, eu não tenho assim, dados para te jogar aqui, mas é uma visão que eu tenho da coisa. A gente tende a ver o negócio meio unilateral. É só Windows, é só Linux, quando na verdade o negócio é meio bagunçado. Então, se você vai numa empresa, é capaz de você ter uma rede híbrida. Tem Linux, tem Windows, tem os dois, né?
sei lá, o Windows Server usado para fazer o Active Directory, por exemplo, e aí um servidor de dados Linux, um servidor, sei lá, enfim, né? São infraestruturas híbridas. E por isso que você deve procurar aprender as duas coisas, né? Saber lidar com os dois sistemas. Um profissional realmente, o que vier na frente, ele lida. E é uma coisa assim meio mista, mas em termos de distribuições eu vejo Red Hat bem forte, em grandes empresas, tipo, mesmo dentro do Brasil, Banco, Santander, Walmart, Red Hat, CentOS, porque o Red Hat Enterprise Linux com o suporte ele é bem carinho até, comparado com a gratuidade que muitas vezes as pessoas estão acostumadas. Então, o CentOS é a versão grátis do Red Hat, basicamente. Então, o CentOS é outro bem forte. Ubuntu Server, Debian e SUSE. São essas as mais populares aí dentro dele. Então, eu diria que se você fosse... Tanto que se você for estudar para LPI, que é aquela certificação Linux, geralmente vai ter tópicos que vão englobar essas distros, principalmente. Então, vai lá. SUSE, Ubuntu, Debian, Red Hat e CentOS. Essas 5 aí são as que geralmente se utiliza. Claro, podem haver outras. Tem gente que vai usar BSD, por exemplo, mas daí é outro departamento, nem é Linux, né? Vai depender da empresa, eu diria. É isso? Mais alguma questão? Ok, então a outra pergunta estamos chegando ao final já. Qual a melhor distribuição para jogos? É a pergunta de $1 milhão aí. O que define desempenho geralmente é o driver de vídeo. A interface ela pode gerar pequenas otimizações assim, mas de maneira bem insignificante se você rodar o game em tela cheia. Eu já testei de tudo um pouco, que realmente a diferença é pouquíssima, inclusive variando entre distros assim. Detalhes que podem fazer diferença são uma versão do kernel mais atualizada, talvez, mas principalmente de fato o driver de vídeo. Então, qualquer distribuição que você consiga instalar o driver de vídeo adequado para sua placa vai funcionar. Atualmente eu utilizo o Linux Mint 18.2, agora em dezembro saiu 18.3 para jogar, mas você pode utilizar o Ubuntu para jogar, eu já usei muitos anos o Ubuntu para jogar também, você pode utilizar Manjaro para jogar, qualquer uma na verdade, como eu disse, que você possa instalar aí os componentes que você precisa. É quase a mesma resposta que eu dei lá na pergunta de qual a melhor distro para desenvolvimento. É aquela coisa, qualquer uma serve, todas elas você consegue instalar as ferramentas que você precisa. O que muda de uma para outra é a forma com que você faz isso. No Mint, por exemplo, posso abrir aqui o menu, digitar Drivers, clicar no aplicativo, selecionar o driver que eu quero instalar, marquei lá, dei um aplicar, aguardo ele baixar, reinicio o computador, está instalado o driver. Não precisa nem ir no site baixar. Em alguma outra distribuição, talvez você vai ter que fazer alguns passos a mais complexo ou menos, até porque a complexidade depende um pouco do teu conhecimento prévio no assunto, né? Mas é isso aí. Alguma outra questão? A respeito de jogos, talvez? Ok, então a última pergunta, na verdade, eu vou precisar que vocês me expliquem um pouco melhor, porque eu não entendi ela tão bem, para ser sincero. Mas eu vou ler aqui e aí depois vocês expliquem um pouquinho melhor. Ó. Com o domínio dos softwares proprietários do mercado e esse nicho detém uma grande porcentagem do fluxo de capital, frente a esse cenário é possível os softwares livres expandirem os seus domínios? Se sim, há uma medida que remedia as consequências causadas pela diminuição do fluxo no qual nossa economia está adaptada? Realmente, assim, foi uma boa pergunta se eu entendi o que quis dizer, mas eu acho que não sei se é exatamente o que eu entendi, então se puderem explicar um pouco melhor, de repente a gente vai mais direto ao ponto. Vamos por partes, de repente, assim, ó. Primeiro tem uma afirmação que diz assim: com o domínio dos softwares proprietários do mercado e esse nicho detém um grande percentual do fluxo de capital. O que exatamente você quis afirmar aí? Sim. É uma pergunta, na verdade, de grande complexidade, porque você teria que entender vários aspectos de mercado. Bom, primeiro ponto, isso não aconteceria. Não existe isso de todo mundo pensar do mesmo jeito, de uma hora para outra. Né? Sempre vai ter alguém querendo trabalhar de uma forma diferente, criar diferenciais ou alguma coisa assim. Mas, supondo que isso acontecesse,
Uma transição desse tipo, geralmente seria uma transição gradual. E eu explico para vocês. Vocês provavelmente têm smartphones com ou Android ou iOS. É assim, é um tipo de chute que não precisa nem ter sorte para acertar, né? Você já deve ter reparado que nos últimos tempos, o formato da forma com que os aplicativos são distribuídos mudou. No início, quando você tinha um aplicativo pago, ele funcionava assim. Ainda tem, claro, tipo no meio disso, mas a gente vê uma tendência, vamos ver se vocês enxergam isso também. Você tinha um aplicativo, vamos dizer, um aplicativo de câmera, tirar foto, aplicativo extra. Ele tem uma versão grátis, Minha Câmera Maravilhosa Lite, né? Aí se você quer a Minha Câmera Maravilhosa Pro com um monte de efeitos extras e recursos, você paga um valor X. Essa é uma das formas de se trabalhar. Esse aplicativo poderia ser livre, não poderia? Não mudaria em nada a forma de trabalhar. Ponto número 2. Você já deve ter reparado que antigamente o pessoal enchia de propaganda nos aplicativos. Quando era novidade você baixar um app, você não se importava tanto assim com isso. Porque você estava ali, nossa cara, estou usando um app. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu comprei o smartphone. Tava baixando mais coisa que pai de santo. Tipo, baixava direto assim as coisas. Com o tempo, a forma de você trabalhar mudou também. As pessoas passaram a ver com maus olhos a quantidade de propagandas. Então, se é aquele tipo de coisa que você irrita o usuário para ele comprar a versão paga, o pessoal às vezes nem compra. Nem deixa de usar o aplicativo. É tipo aquele estilo de jogo que cada vez que você morre aparece um anúncio. Tipo um negócio desse. Ou às vezes você está jogando, puf, um pop-up na sua cara ali de novo. Esse é um formato meio mal visto. Então as empresas passaram a fazer o seguinte. O jogo é grátis. Não tem anúncio. Mas dentro do game você tem coisas que você pode comprar com dinheiro de verdade. Dá pra fazer uma lista imensa de jogos que é isso. Eu não sei se vocês conhecem Yu-Gi-Oh! Duel Links, o jogo da Konami. Eu sou viciado naquela droga. Eu tô fazendo tudo e eu tô ali farmando carta, né? O dia inteiro. E aí o que acontece? Aquele game, ele é grátis. Tem muito sucesso, um dos games de mais sucesso na Google Play nos últimos tempos. Aí 55, 60 milhões de downloads, não sei quantos lá tem. E ele é grátis, você pode jogar de boa, inclusive, evoluir na partida, nos personagens e tal, tranquilo. Mas você pode comprar coisas para fazer com que isso aconteça um pouco mais rápido, ou que você tenha melhores chances disso acontecer. E eles criaram uma forma bem justa disso acontecer, na minha opinião, que não te dá tanta vantagem assim caso você compre as coisas, mas você pode gastar dinheiro lá. Eu já gastei alguns trocados dentro daquele game, coisa que eu geralmente não fazia em jogos de celular. Então, ou seja, é exatamente o mesmo tipo de trabalho e serviço que eu comentei lá antes. Se o game fosse open, eu poderia oferecer o mesmo tipo de coisa. A diferença é que outras empresas poderiam olhar o código, poderiam criar um produto semelhante, talvez, claro, funcionando de outra forma, porque eu posso, por exemplo, usar uma engine open source do game, mas as artes que eu estou utilizando, elas não são open. Existe essa possibilidade, ou seja, a pessoa pode usar a mecânica do meu jogo, mas vai ter que fazer toda a arte. Tem gente que vai achar isso ruim, mas francamente, você como cliente, não é melhor para você? Você vai ter uma alternativa muito parecida, às vezes até melhor? Fora que as marcas existem para isso. Vamos pegar o exemplo desse jogo específico do Yu-Gi-Oh! Duel Links que eu falei, por conta do sucesso que ele fez ali. Se ele fosse com uma engine open, somente o design do game fosse proprietário, ele fosse grátis do jeito que ele é, exatamente do jeito que ele é, mas a engine fosse open. Eu poderia ir lá, ver o código da engine, implementar um outro card game, um outro jogo de cartas com personagens diferentes, porque afinal de contas os personagens são de propriedade da Konami, nesse caso, e eu teria que fazer outra coisa. Eu ia gerar um outro jogo que funciona de uma forma parecida e oferecer para as pessoas. Você iria deixar de jogar Yu-Gi-Oh! Por conta disso? Não, porque você joga por conta dos personagens e das cartas que você já conhece muitas vezes.
Então, não o pessoal tende a pensar que software livre destrói mercado, mas na verdade ele abre possibilidades. Pode nascer um projeto muito mais legal e quem ganha são os consumidores. Então, o formato ser aberto permite que esse tipo de coisa aconteça. E o dinheiro, ele simplesmente muda de formato. Do mesmo jeito que a gente antigamente era acostumado a pagar, sei lá, uma teleentrega, hoje em dia a gente gasta no iFood. Entendeu? A lógica é a mesma, mas a direção do dinheiro é outra. Do mesmo jeito que você pagava táxi, hoje você paga Uber. Funciona de uma forma diferente. Do mesmo jeito que a galera lá dos anos 80 comprava vinil, hoje em dia o pessoal assina o Spotify. O progresso ele assusta um pouco as pessoas, a forma de pensar diferente assusta as pessoas, isso é normal. Mas o dinheiro ele simplesmente seria realocado e, é claro, nem todo mundo iria aderir a esse tipo de coisa. As empresas iriam trabalhar e pensar em trabalhar de formas diferentes. Pelo menos é o que eu acredito assim, em um cenário realístico. A maior parte das empresas vem migrando para o modo open source de trabalhar em tudo onde for possível, onde elas acham viável. Porque é mais eficaz, é mais útil, mais pessoas olhando o código permite que o negócio seja debugado mais rápido, que seja mais estável, que seja menos vulnerável. E do mesmo jeito que alguém pode olhar lá e encontrar uma brecha de segurança e fazer um vírus para invadir, ele está aberto para todo mundo que quer corrigir também. E uma vez que uma falha seja detectada, tem muito mais pessoas interessadas com que aquilo não tenha problemas do que pessoas que queiram atacar. Isso é estatística, normal. Beleza? É basicamente isso aí. Alguma outra dúvida em relação ao mercado? Alguma situação que vocês pensaram? Bom, essas são as perguntas que eu tinha aqui. Se vocês tiverem mais alguma, a gente tem mais um minutinho ou outro aqui, eu acho. Tem uma frase assim que é uma frase provocativa, mas eu acho muito engraçada, que o Linus Torvalds, criador do kernel Linux, disse uma vez em uma LinuxConf, se eu não me engano. Foi em algum evento, não sei em qual, não vou dizer qual para não mentir, mas ele disse que a Microsoft é muito melhor em fazer dinheiro do que sistema operacional. Ou seja, eles sabem o que tem que fazer para manter o mercado deles sob controle. E se o mercado quer Linux, se os consumidores querem utilizar Linux dentro do Azure, por exemplo, eles vão nessa direção, por que não? Linux não é um concorrente deles, é uma ferramenta que eles podem usar. Se eles quiserem lançar um Microsoft Linux Desktop Edition, eles podem. Por que não? Né? Então isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Não acredito que vá acontecer, pelo menos não no futuro próximo, mas é algo que, em tese, eles poderiam fazer sem problema algum. A gente tende a pensar nas empresas ou grupos como uma unidade só, como se fosse um ser pensante. Mas, na verdade, geralmente a cara que a empresa tem, ela está diretamente ligada a quem está liderando ela, ou quem tem o contato exterior. Na época do Ballmer, ele era contra Linux, chamou Linux de câncer, até um tempo atrás e tal, porque ele achava que era uma plataforma que tiraria o Windows do mercado de servidores. No fim das contas, nesse caso, ele estava certo até. Só que o que ele não chegou a pensar é que Linux eles poderiam utilizar também, porque não era uma plataforma concorrente, é só uma plataforma aberta que eles poderiam usar também. Com o Satya Nadella chegando, ele focou mais em produtividade, maximização de lucros, ele focou mais em fazer amigos do que inimigos. E isso sempre é uma coisa boa, né, na minha opinião. Não tem como dizer que não. Ele é um cara um pouco mais brando, assim, que não vê o mundo de uma forma tão de dualidade. Mas é claro, ele sempre vai fazer qualquer coisa que favorecer a Microsoft. Se abrir o código das coisas não favorecer a Microsoft, ele não vai fazer. Quando favorecer, ele faz. É uma coisa assim bem natural de se pensar. Um negócio interessante de se comentar, antes eu falei do GitHub, não sei se alguém aqui tem código, já usou alguma vez. O GitHub é o site, né? Mas a ferramenta que você usa para dar para acessar, enfim, mandar o código e tudo mais e fazer o versionamento é o Git, que foi escrito lá pelo Torvalds e por mais uma pessoa que eu sempre esqueço o nome. E o Git é uma ferramenta que a Microsoft passou a utilizar nesse ano para fazer o versionamento do Windows, da mesma forma que é feito o versionamento do Linux.
Então eles passaram a utilizar o Git, fizeram a maior migração de código da história da Microsoft nesse ano para utilizar o Git. De Office, de Xbox, de Windows, de Office eu já falei que é um outro produto. A parte de mobile lá do Windows Phone, de mobile, apesar de não ter dado tanto certo, né? Tem bastante código relacionado a isso. E agora eles estão utilizando um software que é aberto para fazer o versionamento. Inclusive eles tiveram que fazer um ajuste, criaram uma ferramenta para poder fazer isso, porque era tanto código que nunca ninguém tinha feito algo desse tamanho. E fizeram essa ferramenta open source e colocaram no GitHub também para o pessoal poder baixar e utilizar caso queira migrar um código desse tipo. Aí, sei lá, a Google precisa migrar código também, vai lá e usa a ferramenta que a Microsoft criou, open source, às vezes melhora ela e tal, e é assim que o mundo open vai girando. Pois é, parece meio sazonal, né? De tempos em tempos acontece. É tipo o Pennywise lá do It. De tempos em tempos aparece a galera aí. E eu acho muito saudável, né, que isso aconteça. Eu acho que passou-se muitos anos, eu não comentei nenhuma vez sobre isso nesse bate-papo aqui, nessa palestra, ou sei lá como vocês quiserem chamar, mas existe uns usuários de Linux que são bem chatos, eu chamo, né? São o pessoal que defende software livre a todo custo, ou é livre ou não é, e daí é tipo quase religião o negócio. Eu não gosto muito desse tipo de pessoa, mas eles costumavam encher muito o saco de quem fazia a distribuição aqui no Brasil, ou tentava fazer. Porque, você está refazendo a roda, você só quer chamar atenção, você quer fazer um sistema operacional copiando o que os outros fazem, alguma coisa assim. E eu acho que eu, juntamente com um monte de outras pessoas da mídia brasileira, começamos a combater essa ideia. Afinal, o software livre, um dos preceitos é você utilizar para qualquer finalidade. Então, claro, as pessoas ainda podem ver com maus olhos, quem quiser ver, mas não tem o direito de meter o bedelho e dizer que não é para fazer ou alguma coisa desse tipo. E começou a surgir mais e mais pessoas com tempo, que é um ponto importante, e capacidade técnica para desenvolver coisas além do que já existia. Não é simplesmente juntar um monte de software que já existe numa ISO e lançar para o público, mas desenvolver software também. Criar painéis de configuração para facilitar, criar uma nova interface. O pessoal do MLinux está fazendo isso. O pessoal do Zero fez um monte de painéis de configuração. Então facilita a instalação de drivers, de manipulação de kernel, por exemplo. O pessoal do Big Linux também tem ferramentas próprias lá e trouxeram a interface do Deepin para algo um pouco mais nacional, né? Literalmente, que era uma das coisas que o pessoal pedia, ter uma distribuição brasileira que tivesse uma interface bonita, agradável, fácil de usar. Então, eu acho que se deve um pouco deles passarem a ignorar essa galera que só critica e não ajuda, e resolveram embarcar nessas. Fora que a adoção do Linux, a forma com que as pessoas veem o Linux hoje em dia no desktop, vem mudando também. É uma das teclas que eu venho batendo há alguns anos já, que não é difícil, é só diferente. Do mesmo jeito que eu falei antes, que você está acostumado com o navegador e vai mudar para o outro, vai estranhar, mudar de sistema, você vai estranhar do mesmo jeito, mas não quer dizer que seja difícil. Não é porque você não sabe que é difícil. Às vezes, justamente, é difícil porque você ainda não conheceu. Geralmente, eu pergunto para as pessoas que desistiram de usar Linux quanto tempo elas tentaram. A maior parte das pessoas responde alguns dias, semanas, quando muito, alguns meses. Aí eu viro e pergunto assim, tá... Você tentou usar Linux aí por 5 meses, 6 meses, sei lá. Voltou para o Windows. Há quanto tempo você usa o Windows? Daí o cara responde assim, 10 anos. Bom, tá aí a resposta. Não tem como você se adaptar da mesma forma em um sistema que você utiliza 10 anos em 6 meses no outro. Tem certas coisas que você só aprende com o tempo, o hábito de fazer algumas coisas. Quando você usa Linux há muito tempo, isso acontece comigo. Eu vou no Windows, me sinto meio alienígena às vezes, assim, para fazer algumas coisas. Não é que seja difícil de fazer no Windows, é que eu não estou habituado. Então o caminho contrário é idêntico, isso vale para Mac também. Eu quero aproveitar para agradecer também o convite. Como eu disse, não é sempre que eu faço esse tipo de
palestra à distância, assim, mas é legal poder chegar até aí. Quem sabe no futuro eu possa ir aí na cidade mesmo. Aí o negócio é um pouco diferente, a interação é mais calorosa, né? Mas eu gostaria de deixar o convite para quem não conhecia o meu trabalho ainda. Eu não vou deixar um link nem nada, mas joga GeoLinux no Google que você acha tudo que a gente faz. Tá? Primeiro link provavelmente é o blog, o segundo link deve ser o YouTube. Tem Twitter, tem Facebook, tem todas as paradas lá. Se você acessar o blog, tem a nossa loja, tem os cursos que a gente ministra, tem as parcerias que a gente tem. E sai material a respeito do mundo open source praticamente todo dia. Vídeos no canal, por exemplo, tem todo dia às 19 horas, assuntos variados sobre tecnologia, produtos, smartphones, entre outras coisas e tal. Então vocês estão convidados para conhecer quem não conhecia. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato. bloggeolinux@gmail.com, mande um e-mail lá, peçam alguma dúvida que vocês tenham, diga, eu assisti você na palestra lá da escola e tal. Que aí eu vou procurar ajudar vocês, vou pedir para alguém da equipe responder vocês aí, tirar as dúvidas e ajudarem vocês a pelo menos testarem. Como eu disse, talvez fique um desafio aí para vocês, quem nunca testou. É de graça o treco, funciona bem, garanto, estou usando aqui há anos a fio. Não é difícil. Então, o mínimo que você pode fazer é testar. Afinal, vocês são pessoas interessadas em tecnologia e quem é interessado em tecnologia não pode ser preconceituoso, pelo menos com software, né? Afinal de contas, nunca se sabe o que vocês vão encontrar pela frente aí no futuro, beleza? Valeu!